esta pessoa, meu Deus, que se volta ao Senhor de todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua fé, meu Pai, e venha manifestar o seu poder, venha manifestar a sua grandeza, venha manifestar, ó Deus, a sua glória sobre a vida desta criatura que te busca, meu Deus e meu Senhor. O Senhor é conhecedor de todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas, meu Pai. Então toca agora no doente, no aflito, no desesperado. Toca na vida daquele, Senhor, que compreende a necessidade que tem do Senhor e faz milagres. Meu Deus e meu Senhor, faça isso muito mais do que nós estamos te pedindo. Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar a minha vida, trazendo respostas, milagres, transformações por intermédio da tua palavra, da tua misericórdia, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e glorifica o nome do Senhor Jesus, bem forte para o nosso Deus. Amém e amém. Bom dia, gente. Podem sentar-se, por favor, em nome de Cristo Jesus. E abra a sua Bíblia para mim, rapidamente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 23 também. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Hoje pela manhã, eu estava lendo uma mensagem que fala a respeito da sabedoria humana. Que a sabedoria humana, na verdade, ela de nada vale. Ela absolutamente, na vida de uma pessoa, ela não tem valor. E uma das razões pelas quais o mundo ele vai sendo destruído é exatamente porque muitas pessoas amparam a sua vida na sua sabedoria. Por isso, elas fazem planos e elas conduzem as suas vidas sobre esses planos, por uma vez amparado na sua própria sabedoria. Veja que estava acompanhando, até falei isso com a minha esposa, estava ouvindo um homem muito sábio, ele se dizia cristão, muito sábio, os pensamentos assim, muito bacanas mesmo, e que refletem na sua maioria a realidade daquilo que nós vivemos hoje. Mas num dado momento, eu vi ele falar a respeito da Bíblia, da palavra de Deus. E percebi que a sabedoria dele, na verdade, é uma sabedoria de tolos, que conduz a vida das pessoas a uma realidade, mas não a realidade de Deus. Não a realidade transformadora do Espírito Santo. E ele falava exatamente do dízimo. Porque o dízimo é uma coisa do Velho Testamento, porque naquela época, no Velho Testamento, o dízimo era dado, mas hoje não. Hoje é uma outra história, é uma outra realidade. Ele até laureava, eu não sei
bem dizer se é uma congregação, se é uma igreja que ele frequenta ou frequentava. E ele dizia assim: essa igreja, eu vou a ela, eu o conheço há mais de 20 anos. E ela continua no mesmo prédiozinho humilde, do mesmo jeito, com a mesma mobília. Quer dizer, na verdade, é a voz do diabo, que não quer o crescimento, a evolução da obra de Deus. Porque o diabo, ele sabe que se a obra de Deus, ela cresce, ela desenvolve, então serão alcançados um número maior de almas, de pessoas. Se a obra de Deus, ela trava, como ele mesmo fez menção a essa congregação, dizendo, continua no mesmo bairro, do mesmo jeito, no prédio humilde que sempre foi, quer dizer, não houve um crescimento. Então, na verdade, a vida das pessoas continua nas garras do diabo, ou presa ao engano. Porque quanto menos as pessoas conhecerem do poder de Deus, mais elas ficam escravizadas nas suas próprias sabedorias, que não têm valia nenhuma, ou na sabedoria de tolos, que vai amordaçá-la a uma vida miserável, a uma vida de sofrimento, a uma vida conformada com a situação e, sobretudo, a uma vida distante de Deus. Porque do que adianta o homem ele ganhar o mundo e perder a sua salvação, ou perder-se a si mesmo? Do que adianta? Do que vale? E a salvação é algo que nós não podemos de maneira nenhuma encontrar em nós mesmos. Nós encontramos em Deus a salvação. E para que nós a encontremos, há necessidade de nós congregarmos. A Bíblia diz isso. Que nós não podemos fazer como alguns que deixam de congregar. Não é verdade? Quem já leu isso na Bíblia? Está escrito. Porque a salvação, ela vem de Deus. Mas até mesmo para a salvação é necessário a fé. E a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Cristo. Então, a Bíblia, o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no versículo 23, diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são quais? A justiça, a misericórdia e o que mais? E a fé. Ele faz uma crítica severa aos religiosos. Obviamente que o dízimo, ele não é o principal mandamento. A oferta, ela não é o principal mandamento. Aliás, os mandamentos principais é que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como a nós o quê? Como a nós mesmos. Então você veja que ele faz uma crítica, porque naquela época eles evidenciavam o dízimo e a oferta, como alguns nos dias de hoje o fazem, como o mandamento principal, sendo que não é. Não é. Mas antes dele vem
O que mesmo? A justiça, a misericórdia e o que mais? E a fé. Mas Jesus, ele continua. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem o que, igreja? Sem omitir aquelas. Quando Jesus diz devíeis, quer dizer, um dever. É um dever. Nós fazermos estas coisas, ou seja, honrarmos a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos votos, mas sem omitir as outras, que muitas delas estão acima dessas, mas nós não podemos omitir nenhuma e nem outra. Por exemplo, adianta eu dizer que eu amo o meu próximo como a mim mesmo e não querer ganhar a alma dele para Jesus? O que adianta? Do que adianta eu dizer, eu amo o próximo? Tá bom, mas eu não faço nada para ganhar a alma do meu próximo. Do que adianta eu dizer assim, eu tenho muita misericórdia das pessoas, e eu faço obra social, mas eu não faço a maior de todas as obras, porque qual é maior? A obra social ou a obra espiritual? Porque a espiritual faz com que aquela que é dependente da obra social, um dia não dependa mais dela. Traduzindo, uma pessoa que ela passa fome, ela depende hoje, por exemplo, de cestas básicas de um projeto social, quando ela conhece aquele que pertence todo o ouro e toda a prata, aquele que dá liberalmente todas as coisas, que sabe dar o melhor para os seus filhos, vai fazer com que ela nunca mais venha passar fome. Porque a obra espiritual, ela é superior à obra social. Aliás, ela é superior a qualquer obra. A qualquer obra. Você observa, por exemplo, uma obra governamental, um projeto de um governo contra as drogas, contra isso, contra aquilo. Mas me mostra uma obra que liberta mais drogados, um projeto que liberta mais drogados e que mais cura do que a obra de Deus, do que a obra do Senhor Jesus. Então, a obra espiritual, ela está acima de qualquer coisa, até porque obra social laureia e engrandece aquele que a realiza. E quando na verdade ninguém merece nada, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação em fazermos obra social. É uma obrigação de todos. Eu até queria pedir para você, eu tenho esquecido alguns domingos e ninguém me lembra. Mas no domingo, dia 25, é domingo que vem já. Eu queria que você urgentemente trouxesse roupa. Eu tenho visto fralda lá, mas eu queria que você trouxesse roupa íntima, feminina e masculina, do tamanho M, né, que você comprasse numa loja de departamento, uma troca de roupa nova, e você trouxesse, porque nós vamos levar para as crianças no orfanato, crianças abandonadas, no domingo que vem. Você fizesse um bolo, um prato de salgado, um doce, um brigadeiro, e também trouxesse, porque será feita uma festa para as crianças abandonadas. Isso é obra social. Mas a obra social vai libertá-las e vai tirar dela
o trauma do abandono, da morte dos pais, vai tirar dela a dor do sofrimento, de viver a sua vida toda num orfanato? Sim ou não? Não. Mas e a obra espiritual? A essa tira, essa cura, essa renova. Então, é uma ignorância, é uma perturbação, é uma ação maligna do diabo as pessoas, elas serem contra o dízimo e a oferta. Porque é o dízimo e a oferta, como disse o Senhor Jesus, quando não há omissão, é que sustenta a obra espiritual. Não é o social. Aliás, eu digo a você que o social pouco pode fazer por alguém. Porque quem tem fome agora, você pode matar a fome dela hoje, amanhã, um mês, mas no mês seguinte ela vai ter fome e vai ter necessidade novamente. E nem sempre você ou eu, nós estaremos ali para suprir a fome daquela pessoa. Mas quando a obra espiritual ela alcança a vida de uma pessoa e transforma e muda, então essa sim, essa pode transformar, essa pode mudar. Há muitas pessoas, por exemplo, que elas não têm necessidade nenhuma, mas a obra espiritual ainda não alcançou ela, ainda não chegou na vida dela. E ela se divertiu, ela foi à praia, ela passeou no feriado agora, e agora nesse momento ela está em casa depressiva. Agora nesse momento, ela está em casa dizendo assim: puxa vida, tem um vazio dentro de mim. Por quê? Porque a obra espiritual ainda não alcançou a vida dela. Então você veja que nem o social, que nem o material e que nada nesse mundo pode suprir a obra que Deus faz na vida de uma pessoa. Então, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Quer dizer, eu tenho que trabalhar com as duas mãos, não é verdade? Não adianta eu querer trabalhar com uma só. É como na sua vida pessoal. Bispo, eu sou dizimista da obra de Deus. Você tem que trabalhar com as duas mãos, com o material e principalmente com o espiritual. Principalmente com o espiritual. Eu devolvo o dízimo, Deus vai me abençoar, vai. Mas se você não estiver bem espiritualmente falando, se a presença de Deus não estiver em você, nada do que você ganhar, nada do que você conquistar, mesmo sendo uma bênção de Deus, vai suprir a sua necessidade. Vai proteger você da ação maligna de Satanás. Porque eu posso ter a minha vida financeira abençoada, mas e os outros aspectos da minha vida? A minha vida, ela não é formada somente pelo material, mas eu sou formado de um corpo, de uma alma e de um espírito. E se o espírito, ele não estiver fortalecido, se ele não estiver alimentado, a verdade é que a alma e o corpo vai perecer. A alma e o corpo perecerá. Então, o trabalho ele tem que ser conjunto. O
trabalho, ele não pode ser deficiente. Eu não posso fazer uma coisa e negligenciar a outra. Eu tenho que trabalhar com as duas mãos. Diga glória a Deus. Por isso eu queria fazer uma oração por todos os dizimistas. Você que é dizimista da obra de Deus, você que talvez não é e deseja se tornar, é a sua oportunidade de você se tornar uma pessoa fiel a Deus. Mas entenda, a fidelidade, ela abençoa, ela traz para a sua vida uma vida completa, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida próspera em todos os sentidos, quando de fato, de verdade, o espiritual está bem. Se o espiritual ele não estiver bem, então não adianta eu conquistar por um lado e ser deficiente por outro. Então você tem que ter ação completa. A fé, ela tem que ter na sua vida ação completa. Amém? Amém, gente? Fique de pé, por gentileza. Eu gostaria que você que é dizimista da obra de Deus, levantasse a sua mão direita. Você que deseja se tornar a partir de hoje, eu queria que ungisse o alto da cabeça dessas pessoas. E não, bispo, eu sou obrigado a ser dizimista. Não, de maneira alguma. Mas há uma palavra que diz: por vossa causa repreenderei o devorador. Então existe um espírito que ele age na vida de uma pessoa que ela não é fiel a Deus. Ah, mas eu vou ser dizimista porque então, senão esse espírito vai tocar na minha vida. Não, você tem que ser dizimista porque você é fiel a Deus. Porque você é fiel a Deus. Porque não adianta você honrar a Deus monetariamente falando e no seu interior você está distante. O mal vai tocar na sua vida do mesmo jeito. Então você tem que ser fiel. Como você é fiel à sua esposa, não na presença dela, mas você é fiel em todas as circunstâncias. Como você deve ser fiel ao seu patrão, não só quando você está na frente dele, mas em todos os momentos. Quando ele vira as costas, você tem que continuar sendo fiel. A fidelidade com Deus é assim. Por isso dízimo, oferta, campanha, votos, é fidelidade. Não tem nada a ver com dinheiro, não, é fidelidade. Amém? Então você que é fiel ou deseja se tornar, levante as suas mãos em nome de Jesus e seja ungido. Feche os teus olhos, por favor, assim que você for ungido. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, pela vida desse teu filho, pela vida dessa tua filha. Meu Deus, e te peço que o Senhor venha tocar nos caminhos dessa pessoa. Que o Senhor, ó Deus, venha abençoar a vida deste fiel, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, venha abrir as portas que se encontram fechadas. Que o Senhor, meu Pai, venha repreender, ó Deus, o espírito devorador que se levanta contra os caminhos dessa pessoa. Ah, meu Deus e meu Pai, manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, meu Pai, a tua grandeza, Senhor. E venha tocar na vida do teu povo. Venha tocar na vida desta criatura. Venha libertá-la, Senhor, de todo mal que tem afligido a vida econômica, que tem afligido, ó Deus, a vida financeira desta pessoa. Espírito Santo, meu Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, e abençoa o teu povo, prospera. Não deixa, meu Pai, o diabo arrancar dele o trabalho, o emprego. Não permita, meu Pai, que nem o mal impeça essa pessoa de prosperar, mas que ela seja abençoada, que ela seja próspera, engrandecida, para louvor e glória do teu santo nome. Pai querido e amado, faça isso em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo